Bom, fala aí galera, sejam bem-vindos a uma nova videoaula do canal PET Mecânica UFES. Hoje nós vamos estar trazendo para vocês uma nova disciplina, a disciplina de Mecânica 3. E nesse curso nós vamos abordar os conteúdos de dinâmica de sistemas de partícula e cinética de corpos rígidos. Mas antes de começar isso, nós temos que voltar em alguns conceitos de Mecânica 1, e para isso nós vamos estar fazendo uma revisão rápida nessas primeiras videoaulas. Vamos supor que temos uma partícula P ocupando determinada posição no espaço. Nós podemos definir a posição ocupada por essa partícula se nós adotarmos um sistema referencial. Então, para isso, nós vamos adotar um sistema referencial cartesiano, x e y, cujos versores que definem esse referencial são os versores i na direção x e o versor j na direção y. Então, o vetor posição r da nossa partícula, ele vai ser igual a x na direção i e y na direção j. E agora nós vamos supor que essa partícula está em movimento. Se essa partícula está em movimento, ela tem uma velocidade média, como nós vimos lá no ensino médio, que é o deslocamento dela, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo que ela demora para fazer esse deslocamento. Se nós quisermos saber quem é a velocidade instantânea dessa partícula, nós devemos tomar o limite de ΔT tendendo a zero dessa velocidade média. Por quê? Nós queremos a velocidade dela num instante de tempo infinitesimal, um instante de tempo muito pequeno. Por isso, o nosso tempo vai ser praticamente nulo. Então, tomando esse limite, nós temos que o limite de ΔT tendendo a zero de ΔS sobre ΔT é a derivada da posição com o tempo. Vamos ter que V vai ser igual a dr dt. Isso vai ser igual a x ponto i mais y ponto j. Nós vamos chamar x ponto e y ponto da derivada temporal das posições em cada uma das coordenadas. Vamos supor agora que esse corpo ele tem uma variação dessa velocidade ao longo do tempo. Então, ele tem uma aceleração. A aceleração funcionará da mesma forma que a velocidade, como a variação da velocidade ao longo do tempo, que será x2 pontos i mais y2 pontos j. Isso para um referencial cartesiano. Agora, vamos adotar outro tipo de sistema de referência. Por exemplo, uma partícula que se move em uma trajetória curvilínea, nós podemos definir a velocidade dela como sendo o módulo v vezes o unitário na direção tangencial. A velocidade de uma partícula ela é sempre tangente à trajetória do movimento. Por isso, esse vetor unitário t aqui, ele é tangente a essa curva nesse ponto. Então, se a gente fizer a derivada disso em relação ao tempo, como o nosso referencial se move junto com a partícula, para um determinado instante seguinte, nossa partícula vai estar em outra posição. Portanto, a reta que é tangente à trajetória naquele ponto não é mais a mesma. Então, nosso vetor unitário t tem uma variação na direção dele. Por isso, a nossa derivada ficará da seguinte forma: v ponto unitário t mais v unitário t ponto. Porque esse vetor unitário ele varia com o tempo.
Mas quem seria essa derivada temporal desse vetor unitário? Vamos dar uma olhada nesse triângulo aqui embaixo. Para um instante de tempo t igual a 1, nós temos o vetor unitário t apontando numa determinada direção. No instante seguinte, ΔT, nós temos uma variação nesse vetor unitário, que é esse ΔT aqui, ΔUT, que a soma desses dois vetores vai dar o vetor UT mais ΔUT. Então, vamos fazer uma lei dos senos que funcionará da seguinte forma. ΔUT está para seno de Δθ. Assim como 1, porque o nosso vetor UT tem módulo 1, né, já que ele é o versor, está para seno de um ângulo gama. Vamos chamar esse ângulo aqui de gama. Então, nós temos que ΔT é igual a seno de Δθ sobre o seno de gama. Se nós tomarmos o limite disso, com ΔT tendendo a zero, a gente vai ter que isso é igual ao limite de Δθ tendendo a zero de seno de Δθ vezes 1 sobre o limite de seno de gama com gama tendendo a π sobre 2. Por que isso acontece? Porque se Δθ tende a zero, o que acontece com o ângulo gama? Ele vai, como esse ângulo tende a diminuir ao máximo, esses outros dois ângulos aqui tendem ambos a 90 graus. Então, nosso gama vai tender a π sobre 2. Assim, o limite de seno de gama com gama tendendo a π sobre 2 vai ser 1, porque o seno de π sobre 2 é 1, né? E o seno de Δθ com Δθ tendendo a zero vai ser aproximadamente Δθ, porque o seno de um ângulo muito pequeno é o próprio ângulo. Com isso, nós temos quem é o limite de ΔUT com ΔT tendendo a zero. Isso vai ser igual ao próprio Δθ. Então, o T ponto, que é igual ao limite de ΔUT sobre ΔT com ΔT tendendo a zero, vai poder ser definido como dθ dt vezes o n. E isso é igual a θ ponto vezes o n, que é igual a ômega o n. Voltando ao nosso vetor aceleração, que é v ponto ut mais v vezes o t ponto. Como o t ponto é igual a ômega vezes o n, nós vamos ter, por fim, que nossa aceleração é igual a v ponto ut mais v ômega o n. Esse v ômega, ele pode ser escrito tanto como r ômega ao quadrado, como
V ao quadrado sobre R, sendo que esse R é o raio de curvatura da nossa trajetória. Por que isso? Por causa do movimento circular, que pode ser definido pelo R ômega. Bom, para essa aula é isso, galera. Na próxima aula nós vamos voltar com o sistema de coordenadas polares e descrever a velocidade e a aceleração nesse sistema de coordenadas. E vamos começar com a resolução de um primeiro exercício. Obrigado. Se gostou, dê like no nosso vídeo e se inscreva no canal do PET Mecânica. Até o próximo vídeo, galera. E é isso aí.